Estamos de volta aí com o último bloco, terceiro bloco. E para você que chegou aí agora, nós estamos com o Dr. Marcos Jovan. Hoje ele está como entrevistado, pessoal. Hoje ele está como entrevistado, falando um pouquinho sobre a importância da medicina legal para a justiça, como também para vocês, para nós, né, quanto sociedade. Nós já falamos aí bastante, já explicou várias questões aí do IML, depois você volta um pouquinho lá para você que chegou aí agora, tá? Para poder estar se inteirando do assunto, certo? Doutor Wilde, o que o senhor tinha aí para perguntar para ele, que o senhor estava Tem curioso? é um nome esquisito aqui, difícil. Tanatologia. O que é, Jeová? É bem esquisito mesmo o nome, mas assim como nós falamos da sexologia, que direciona atendimento para a área de crimes ou de violência sexual, a tanatologia é a área da medicina legal que atua na avaliação, na perícia no morto. A tanatologia é direcionada para necrópsia, por exemplo, ou a identificação das causas morte. Então, é a área da medicina onde o pessoal acha que é só onde nós atuamos, que é a área de mortos. Então, é essa área específica que recebe esse nome. Mas são as necrópsias, as avaliações, as perícias, onde nós procuramos identificar no morto em causas de violência externa, traumas ou violências. Porque, por exemplo, as causas naturais, elas não se enquadram. É bom aproveitar essa pergunta para deixar assim diferenciar o atendimento. As causas de morte, elas são causas naturais, com doenças naturais, que elas não devem ou não passam pelo IML, salvo alguns casos que têm a suspeita. Esses casos deveriam passar por um órgão chamado SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito, quando há indicação, já que a maioria não tem. Assim, são causas conhecidas, morreu de câncer, morreu de pneumonia. Quando a causa é estabelecida, o médico que está assistente e acompanhando, ele não precisa encaminhar para o ML e nem tampouco para o SVO. Ele pode determinar a causa de morte e preencher o atestado de óbito. Quando há alguma causa clínica de ordem natural que seja importante para a epidemiologia, se faz importante esse órgão, que é o Serviço de Verificação de Óbito. Agora, a tanatologia é a área da medicina legal que investiga os crimes de violência ou lesões externas que culminaram com a morte. Então, é a parte da medicina legal que lida com mortes para descobrir a origem dessa morte ou violenta ou de causa suspeita também. Uma pergunta aqui que eu sempre fiquei curiosa, assim, às vezes lá em casa eu ficava me perguntando como, gente. Como que é possível estimar o dia, a hora em que houve o óbito, em que a pessoa morreu, doutor? É possível isso? Tá, assim, não temos uma precisão, na verdade, mas temos elementos que subsidiam assim o tempo ou estimam o tempo de morte, tá? Por exemplo, a rigidez cadavérica, ela tem um tempo estimado em torno de 6 horas, dependendo das condições climáticas, o corpo começa a entrar em rigor ou rigidez, isso demanda um tempo de torno de 6 horas. Os livores, que são as manchas fixas ou móveis, que é onde a parte mais baixa do corpo, por exemplo, se a pessoa morre e ela fica deitada com as costas no chão, o sangue tende a acumular naquela área ali. E aí, para que ele se torne fixo, demanda um tempo também. Isso são nas primeiras horas. Em torno de 24 horas, por exemplo, começa a surgir uma mancha verde abdominal, que é uma circulação periférica, onde o intestino, ou as vísceras, elas se rompem e começam a liberar conteúdo, e esse conteúdo começa a infiltrar na parede. Isso, em média, dura 24 horas esse processo. Fora disso, começa a se entrar em algumas fases de liberação de gases ou protusão de alguns órgãos, os olhos, a língua, também demandam em torno de algumas horas ou dias. E outra, por incrível que pareça, outra medida de tempo estimado é também pela fauna cadavérica, que nós chamamos, pelos bichos que são encontrados. O tempo de vida daqueles bichos, daquelas larvas, eles indicam também, direcionam também para o tempo de morte, tempo de decomposição daquele corpo também.
de dias ou semanas também, dependendo também das condições climáticas. Por isso, esses elementos são utilizados para estimativa de tempo de morte, não para definição exata da hora de morte. Lembrar que a medicina legal, ela trabalha em parceria com a perícia criminal. O médico legista, assim, ele não vai no local de crime, ele não identifica as circunstâncias do local de crime. Mas no laudo médico, laudo necroscópico, ele pode associar-se com informações da perícia criminal também, que vão identificar o local, se há exposição solar, se há exposição a substâncias úmidas ou corrosivas, se há contato com alguns produtos que promoveram a deterioração do tecido mais rápido também. Então, há estimativa do tempo de morte, tá? E isso consegue aproximar-se muito em quantidade de horas e dias até, mas é uma estimativa, tá? Nós não temos exatamente um mecanismo para determinar a hora exata, o minuto exato em que a pessoa foi a óbito. Só que as circunstâncias, como eu falei, da perícia criminal, alegando a hora, o momento que a pessoa estava naquela circunstância, junto com as características de decomposição ou de putrefação, ou as manchas que são encontradas no organismo, elas conseguem, associadas, determinar muito próximo do tempo de morte também. Quando um corpo é encontrado em um rio, como saber se ele sofreu um afogamento ou se aquele corpo foi jogado ao rio? É interessante, Vídeo, você colocar isso, porque, veja bem, se você tem um parente que foi encontrado, ele estava desaparecido e foi encontrado boiando nos rios da região. Interessa para a família, para a justiça, saber se ele foi vítima de um afogamento acidental ou se ele foi vítima de um homicídio e foi jogado no rio, ou se ele foi vítima de um homicídio no próprio rio. Tá? Um afogamento, partindo aqui do princípio de um afogamento acidental. Quando se faz a necrópsia, se abre o tórax, se abre a cavidade para se examinar e o pulmão, é comum no afogamento encontrar substâncias compatíveis com a água daquela região. Líquido característico com a água daquele rio, flora aquática daquela região, algas daquela região, substâncias que são próximas daquela área ali, que encontram-se dentro do pulmão. Dado o movimento de tentar respirar naquela situação de asfixia mecânica e absorver e parar conteúdo daquela região dentro do pulmão. Quando há um óbito, por exemplo, dentro do rio, um homicídio, melhor dizendo, dentro do rio é comum haver sinais de luta corporal. Tá? A pessoa não foi lá para morrer. E ela foi submetida a um processo que culminou com a morte. Porém, é comum que as pessoas tentem se defender. E nisso, nessa luta corporal, muitas vezes são encontradas lesões unguiais no rosto, nas mãos, no tórax. Houve uma luta corporal e essa luta, enquanto vivo, deixa sinais, hematomas ou lesões em várias áreas do corpo. E isso te dá entendimento que essa pessoa ela não foi acidental. Ela sofreu um processo de luta corporal, o qual culminou com a morte naquela localidade. Já quando há morte fora daquele local e quando há morte distante daquele local e o corpo é jogado na água, muitas vezes não se encontram vestígios de lutas corporais, pode ser até envenenamento, por exemplo, e o corpo é jogado lá. Quando isso acontece, no pulmão ou nas vias aéreas, não se encontram, não é comum se encontrar produtos daquela área, daquela localidade. A água daquele rio, a flora aquática daquela área, daquele rio, o tipo de alga que tem ali, o tipo de sedimentos daquela região, não se encontra quando se faz análise do conteúdo do pulmão. Então, isso consegue direcionar e dizer, com uma certa segurança, que aquele corpo não morreu naquele local ou não foi submetido ao processo de morte naquelas circunstâncias que tem o material daquela área ali. Tá? E, às vezes, acontece até de morte, por exemplo, já teve situações de definir morte pelo material nas unhas. O tipo de barro, por exemplo, o barro que tinha no rio, a área, o material orgânico, o material inorgânico daquele rio,
era diferente do que constava na área do corpo daquela vítima, que, ao rolar no chão, numa luta ou em algum mecanismo de trauma, ele absorveu nas suas vestes, nas suas unhas, conteúdo. E, analisando aquele material inorgânico, a composição daquele material, observou-se que aquela área ali não constava aquele material. E, ao pesquisar uma área suspeita, foi compatível o material que foi encontrado nas unhas ou nas vestes com a área distante do local em que foi encontrado o corpo. Por isso, dá elementos para dizer que se foi ali, se foi acidental ou se foi provocado. Muito bacana isso. Ó. E, doutor, pode ser determinado se um feto morreu no útero ou morreu após de nascido? Tem como fazer essa determinação se morreu na barriga da mãe, lá no útero, ou se morreu após o nascimento? Tem sim. Até não é muito difícil de fazer isso, porque, se nós observarmos, quando ao nascimento de uma criança, que é provocado o choro, aquilo gera uma expansão pulmonar, ou seja, o pulmão se enche de ar. Na barriga da mãe, a criança é nutrida e respira por meio do cordão umbilical. O pulmão está colabado. Se o feto morreu intraútero, o pulmão, quando você vai avaliar, ele não está expandido. E quando houve morte pós o parto, pós-nascimento, e a criança respirou, chorou ou esboçou qualquer movimento respiratório, o pulmão já vai ter expandido. E faz-se um teste simples, um teste de capacidade de flutuar ou submergir num balde d'água. Você tira o pulmão, fecha as vias aéreas ali, e você coloca o pulmão dentro de uma substância com água. Se aquele pulmão permanecer flutuando ou não afundar, ele corrobora a tese de que houve respiração. Então, nasceu e morreu após o parto ou por alguma circunstância. Se não boiou, digamos assim, e afundou, se ele não flutuou e afundou, é porque não houve expansão pulmonar. E aquele está denso o material e fez com que ele fosse ao fundo da substância da água ou do líquido que foi colocado. Isso faz com que há uma comprovação simples. Respirou, nasceu ou não morreu intraútero, na verdade. Jeová, já teve alguma situação em que no IML chegou algum corpo que não tinha identificação, não tinha documento? Como é que é a ação do IML nesse sentido? Até com certa frequência chega. Certa frequência chega corpos sem documento nenhum, sem identificação nenhuma, sem parentes, sem ninguém, para requerer aquele corpo ali. Não documentados ou não identificados. Para isso, existe a antropologia forense, que é o exame também que se faz para identificar o máximo de características possíveis naquele corpo. Para que, se alguém venha requisitar depois de um certo tempo que ele é conservado lá, em geral fica 15 dias, aguardando algum parente requisitar, mas essa antropologia forense vai atrás de quê? Vai identificar o sexo, se é homem, se é mulher, identificar a raça negra ou caucasiana, vai identificar a altura, por exemplo, identificar a presença de malformações congênitas, identificar se teve alguma amputação. São dados que você vai colocando, anotando e registrando para colecionar o máximo de características possíveis para que, no momento que alguém for requisitar e dê informações, hoje, por exemplo, são muito comuns as tatuagens, são utilizadas, e muito se coloca o nome de parente, ou atribuição religiosa, ou política, e as pessoas começam a colocar características. No universo que tem lá 10, 15 corpos, com as características, assim, existe um direcionamento. Muitas pessoas vão procurar, deu entrada um corpo com as características, mulher, raça negra, uma altura X, com a tatuagem de tal espécie, ou com uma sequela de um trauma, uma consolidação viciosa, ou que teve uma cicatriz, também as cicatrizes também contam muito, e isso vai direcionando, e aí, na identificação, os corpos eles vão direcionados. Fora isso, também tem o DNA, e também tem a identificação de digitais também. Tá? A arcada dentária também serve muito para isso também.
prótese dentária, ausência de elementos dentários, são dados utilizados na antropologia forense para identificar ao máximo um corpo. E, infelizmente, é muito comum. Tá? Muitos corpos chegam lá, vítima de acidente em derrubadas e não estavam com documentos na hora, ou acidente de trânsito e os documentos foram roubados nas circunstâncias, e pessoas que moram só ou moram com parentes em outros estados, e aí acaba que não naquele momento não são identificados. E aí, como procede isso? O corpo fica lá uns dias. Dadas essas características e não aparecendo ninguém, ele é sepultado com a codificação. E quando é requisitado, alguém vai requisitar tempos após, e as características elas são muito coincidentes com aquelas características que foram anotadas, às vezes o órgão direciona os familiares para aquele local daquela sepultura que está codificado. Então, aqueles corpos que estão lá, eles são direcionados. E algumas vezes é solicitado a exumação para comparar material de DNA com os familiares. Doutor, é possível no exame pericial descrever um quadro de embriaguez alcoólica? Tem como, no exame pericial, descrever esse quadro? Tem sim. A embriaguez alcoólica ela gera algumas características, na verdade. E essas características assim, é um exame clínico que subsidia a palavra nem veio, que dá característica ou elemento para a justiça para comprovar, porque a justiça brasileira diz que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Tá? A pessoa pode se recusar a fazer o bafômetro no acidente de trânsito, mas ela pode apresentar sinais de embriaguez. Tá? As fases da embriaguez, a primeira fase é uma fase da excitação, por exemplo, a pessoa que ingere uma quantidade de álcool, no primeiro momento fica falante, perde até o sensório também, começa a falar coisas inadequadas, começa a contar vantagens e ou demonstrar um comportamento alterado. Essa é uma fase de excitação. O paciente, o periciando, ele demonstra sinais de alteração do comportamento. Uma outra fase, um pouco mais avançada, dependendo da quantidade de álcool, é uma fase da confusão, onde ele se mostra irritadiço, intolerante, agressivo, se mostra de comportamento destoante de um comportamento sociável também. E, além disso, também tem testes físicos também, testes de coordenação, testes também de a marcha ébria ou a marcha cambaleante do periciando, dão sinais de que ele está num estado até avançado de embriaguez. Outra situação é a coordenação dele e o retardo dos reflexos também. Ele fica mais lento em desenvolver algumas atividades e até assimilar algumas informações. E a fala também, aquela fala que nós chamamos de disartria, é uma fala desarticulada, embargada, arrastada, que, somados-se a esses fatores, o aspecto também de embriaguez, a congestão facial e também o hálito etílico também, somados tudo isso, você consegue direcionar com uma certa segurança que aquele paciente periciando, ele está num estado de embriaguez alcoólica. E isso gera elementos que complicam a vida dele em caso de envolvimento de acidente de trânsito, principalmente. Gente, eu fiquei com medo agora de médico legista, porque, assim, pensa numa categoria que é observadora. Vocês perceberam isso durante o programa, assim, as colocações, né, doutor Wilde, assim, sempre de muita observação, de muita análise, assim, eu fiquei meio, assim, com medo agora de fazer qualquer ação, entendeu? Assim, que a pessoa parece que faz a leitura, o raio-x, assim, né? Mas, assim, muito bacana. E eu não poderia deixar de fazer a última pergunta, a seguinte, doutor. Qual foi o caso assim, mais horrível, vamos dizer assim, mais difícil, assim, não precisa, claro, dar nomes, né? Mas, assim, a situação mais difícil que o senhor já atendeu, já passou lá na mesa lá do IML? Qual foi a situação que lhe tocou mais durante todos esses anos aí, quase 10 anos, né, na linha aí de frente aí da medicina legal? De fato, alguns casos já nos chamaram a atenção. Eu já tive a infeliz oportunidade de fazer necrópsia de uma família toda, tá? Envolvimento de acidente de trânsito, de toda uma família,
que até era de um certo conhecimento da gente. Também já tive a infelicidade de fazer várias perícias e exames sexológicos em criança, mas eu recordo que um caso que muito me chamou a atenção foi fazer a necrópsia de uma grávida, 8 meses de gravidez. E você tem que fazer aquela necrópsia, tem que também tirar a criança também, fazer o exame pericial na criança, determinação de sexo da criança, o peso, o comprimento, a estimativa de idade daquela criança. E eu confesso, assim, como médico, eu já fiz muitos partos, já participei de muitos partos, e é um momento assim, marcante na nossa vida quando nós tiramos uma criança, que ela chora, que ela dá os primeiros sinais de vida, e quando você faz uma perícia, um exame necroscópico numa grávida que teve a sua vida ceifada no acidente, e essa criança já estava prestes a nascer e também teve a sua vida ceifada naquela mesma circunstância trágica, eu confesso que isso marca, nos chama a atenção, porque é um momento que assim, nós não passamos por ele todo momento, a toda hora. E eu tive essa oportunidade, infeliz a oportunidade, nesses 10 anos, foi o único caso, e não retornei nessa circunstância de ver uma criança prestes a nascer ter a sua vida ceifada. Fiz necrópsia de outras mulheres que estavam grávidas, logo no início, fetos pequenos. Então, chama a atenção também, também nos incomoda, nos comove. Mas fazer a necrópsia de uma grávida e retirar uma criança que já estava em vias de nascer é marcante e não foge da nossa memória. Gente, assim, eu fiquei maravilhada hoje com o programa. Eu não quero assim alongar muito, porque senão a pessoa vai ficar, né, se achando, né, ali. Mas o doutor Marcos hoje arrasou nesse programa. E eu gostaria assim de agradecer muito por ele ter aceitado o desafio de estar aqui hoje, né? Eu já queria mandar assim, um abraço todo especial para os estudantes de medicina lá da Facimpa, porque isso aqui foi uma aula de medicina legal, né, doutor Wilde? Foi muito bacana. Para quem está aí do outro lado da televisão, foi uma aula de medicina legal. Realmente, né? O doutor Marcos hoje nos surpreendeu, né? Hoje Arrasou. ele mostrou a parte técnica dele, né? E levando a informação a todo o público de Marabá e região. Isso que é importante. Posso dizer a todo o Brasil, porque nós estamos aí também online no YouTube, né? Sim. Tá? Então, e dizer que esse assunto, assuntos polêmicos, assuntos que chamam a atenção da gente, que comovem a gente, como se trata de um programa de saúde, um programa de prevenção, um programa de alerta, esse tema teria que ter passado aqui. Então, chegou a hora e o doutor Marcos, nós só temos a agradecer esse momento, tá? E dizer que estaremos novamente aqui no mesmo canal, em outros momentos, novamente. Esperamos não falar mais de necrópsias e defuntos, né? E eu queria falar de só que outras o coisas senhor de vida. falasse, doutor, porque o senhor tocou aí em atendimentos na região. O IML de Marabá hoje, ele atende vários municípios, não é isso, doutor? Como que é essa distribuição? Só para encerrar mais essa pergunta aí que eu não podia deixar. Assim, que eu confesso que não conferi, mas nos passaram em torno de 35 municípios que dependem da nossa regional aqui. Então, é uma área abrangente, então, mais de 1 milhão de pessoas que tem como órgão de apoio nessa área pericial o IML de Marabá, ou a delegacia, ou a regional de Marabá, digamos assim. Depois de Marabá, assim, então nós temos o apoio digamos, filiais em Paraupebas e em Tucuruí. Mas alguns casos mais complexos, algumas coisas são encaminhadas para Marabá. Certo. Então, muitíssimo obrigado, doutor Marcos, mais uma vez aí agradecer ao senhor por ter aceitado estar aqui conosco e a você, telespectador, que esteve aí conosco durante todo esse programa e não perca, né, os demais programas que vêm aí pela frente. E olha só, mais uma vez lembrando aí da promoção. Entre lá no nosso Instagram, tá? Missão Saúde, já bota lá, clica lá para seguir e postem o seu prato. O prato que for mais saudável, não posso falar só top, né? O prato que for mais saudável
vai ganhar aí, vai ser sorteado aí no próximo programa o kit de massagem, tá bom? A gente vai trazer aqui para estar mostrando para vocês, certo? Então, muitíssimo obrigado e fique ligado, Missão Saúde na TV.